Boa tarde, queridos alunos do quarto ano da aula de arte visual do dia 18/8/2020. Nesta semana nós vamos falar sobre Ardbeg e as memórias das imagens, quem vive do passado para não esquecer, quando esquecer é uma doença. Vamos falar das páginas 126 a 134, peço que depois desse vídeo vocês leiam essas páginas e faremos uma reportagem com uma pessoa idosa na página 135, que eu vou explicar para vocês. Pessoal, nós moramos numa casa, certo? Nós temos um lar, uma casa. A nossa história está dentro dessa casa, provavelmente, ou com as pessoas que estão dentro dessa casa podem nos contar. A história de um país, de um mundo, de uma civilização mora no museu. Existem museus que guardam histórias antigas e existem museus que vão guardar fatos contemporâneos, fatos atuais, que num passado nem existiam e no futuro talvez sejam museus com histórias antigas. Bem, no museu nós encontramos diversos tipos de documentos, papéis, vestimentas, utensílios que contam a história de um povo, de uma civilização, de um país. Infelizmente, quando se perde essa história, se perde a noção de como foi o passado desse país. Se perde a noção de como foi o caminho para chegar até onde nós estamos hoje. Foi o que aconteceu no Museu do Rio de Janeiro, onde pegou fogo em 2018, perdemos muitas coisas da nossa memória. Também no Museu da Arte da Língua Portuguesa, onde existiam muitos papéis, enfim, foram queimados muitos documentos da nossa história. E quando se perde uma história, não tem como recuperá-la. Ela foi perdida. Ficamos com uma marca em branco daquela situação que aconteceu. Por isso temos que preservar os museus, porque lá se encontram as nossas memórias. E quando uma pessoa perde a memória? É uma doença. Essa doença pode ser precoce com os idosos ou pode ser devido à idade mesmo, que a pessoa vai esquecendo os fatos. Nós temos que ter paciência com as pessoas de idade, porque elas têm uma história para nos contar, elas tiveram um trajeto de vida. Então, elas também têm uma memória. Muitas vezes, temos que ajudá-los a relembrar estas memórias, ou muitas vezes eles sabem as memórias do passado, mas esquecem. Às vezes, uma coisa que você conversou ontem com ele, no outro dia você vai ter que repetir, porque ele esqueceu. É a memória que já está falhando. Nesse caso, pode ser, como eu disse, precocemente, devido a uma doença, ou pela idade, que não deixa de ser uma coisa normal. Bem, como falamos de memória, nós vamos entrevistar hoje um idoso e perguntar a ele algumas coisas. Qual a sua lembrança mais antiga? Qual a sua lembrança mais doce? Tem alguma lembrança bem amarga? Você tem uma lembrança que considera preciosa? E como nós vamos ser repórteres por um dia, nós vamos escrever aqui nessas linhas o que esse idoso querido nos respondeu. Pode ser uma tia, um vô, um avô, um tio. Vocês podem perguntar por internet, por telefone, fazer uma ligação, até para deixar essa pessoa um pouco mais feliz, né? Então, um beijão e até a próxima aula, pessoal!